Boa noite, alunos. Boa noite, professoras e banca examinadora. Eu sou o aluno Leonardo Nascimento, eu sou do 7º período de Direito da Faculdade La Salle e, juntamente com as minhas colegas Maria Priscila e Tainá Souza, essa noite nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa que tem como o seguinte tema: Contratações Públicas, um diálogo acerca da dispensa de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios pela SEDUC Amazonas, através da chamada pública. Eu vou falar um pouco sobre a importância e mostrar para vocês os motivos que levaram o grupo a decidir trabalhar em cima dessa questão. Logo depois, a colega Tainá vai falar sobre os casos em que são admitida a dispensa na licitação durante uma contratação pública e, em seguida, a colega Maria Priscila vai encerrar falando especificamente sobre a chamada pública na aquisição da merenda escolar. Bem, o foco jurídico do nosso trabalho fica por conta do estudo da Lei 8666/93, que é a Lei de Normas e Contratos da Administração Pública, com ênfase no artigo 24, que trata da dispensa de licitação. Nós também vamos trabalhar a Lei 11947/05, que é a Lei sobre Alimentação Escolar, onde em seu artigo 14 ela afirma que pelo menos 30% do fundo destinado à compra de merenda deve ser utilizado na agricultura familiar. Então, a partir daí, eu vou contar para vocês os 3 motivos que levaram a nossa atenção a esse tema. Primeiro, nós devemos observar se os contratos estão sendo celebrados dentro do que pede a transparência pública. Segundo, nós devemos fiscalizar o emprego do fundo, que é utilizado para a aquisição dessa merenda. Afinal, é o dinheiro do imposto do contribuinte que mantém em movimento a máquina pública. E terceiro, o Amazonas hoje tem cerca de 1.100.000 estudantes matriculados na rede pública estadual. Dada a condição social de muitos desses alunos, a merenda escolar é a refeição mais completa que eles vão comer naquele dia, às vezes a única. Então, é obrigação do poder público garantir que chegue na mesa do refeitório da escola para consumo desse aluno uma merenda de qualidade. E a partir de agora, a colega Tainá Souza vai falar um pouco para vocês sobre as modalidades de dispensas que estão previstas no artigo 24 da Lei 8666/93. E dando continuidade ao assunto, eu vou explicar um pouco sobre os meios de dispensa de licitação. A dispensa de licitação serve para flexibilizar o processo licitatório, tornando a contratação mais rápida, buscando atender às necessidades eminentes. Ela pode ser adotada quando for permitida e definida na Lei 8.666/93. A Lei de Licitações prevê as hipóteses de dispensa, não possibilitando qualquer ampliação e garantindo assim que não ocorram novas hipóteses, seja por meio de decretos ou atos administrativos. Os meios de dispensa de licitação que podemos citar são a licitação dispensada em razão do valor, que é aquela que é possível sua competição, mas é dispensada em razão do valor, pois não ultrapassa 10% do valor máximo, conforme diz o artigo 24, inciso 1 da Lei de Licitações. Há também a licitação dispensada em razão da situação excepcional. Ela ocorre pela nulidade das propostas por ser incompatível com o orçamento estatal, dispensando a sua licitação para evitar que a contratação seja prejudicada em razão da demora, como, por exemplo, casos de guerra ou calamidade pública. Há também a licitação dispensada em razão do objeto. É aquela em que a administração pública precisa adquirir objetos que vão auxiliar na prestação de serviços e atenderão ao interesse público, como, por exemplo, a aquisição de bens destinados a pesquisas científicas e tecnológicas. Podemos citar também a licitação dispensada em razão do contratado, que tem a finalidade de fomentar e garantir a criação e subsistência das entidades públicas, para a execução de atividades do interesse público, como a aquisição de bens produzidos e serviços prestados por órgão ou entidade pública. Conforme diz o artigo 25 da Lei de Licitações, que diz que para que ocorra a dispensa é necessário
a sua devida motivação e justificativa. Caso contrário, o processo licitatório ensejará a nulidade da contratação. Dando continuidade ao assunto, minha colega Maria Priscila falará um pouco sobre a chamada pública. Entendemos que todas as vezes em que o poder público desejar contratar serviço, realizar uma obra ou fazer compras, deverá fazer através de um procedimento licitatório. No entanto, a própria lei nos traz algumas hipóteses em que essa licitação seja dispensável ou dispensada. A Lei 11.947, de 2019, em seu artigo 14, determina aqui do valor que é repassado pelo FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% desse valor deve ser utilizado para comprar produtos que sejam oriundos da agricultura familiar e vai priorizar ainda as comunidades indígenas, comunidades quilombolas e aqueles assentamentos da reforma agrária. Lá no parágrafo 1º desse artigo, vem nos dizer que cabe à entidade executora, se assim desejar, dispensar a licitação nessas hipóteses. Só que quando ela faz essa dispensa de licitação, ela deverá utilizar outro procedimento, que é o que chamamos de chamada pública, que nada mais é do que um instrumento, que será utilizado todas as vezes em que o poder público fizer a dispensa de licitação. A gente vai fazer uma chamada pública, que é o que está acontecendo de acordo com a chamada pública número 4 do ano de 2019, que é a mais recente que a SEDUC publicou. Só que, mesmo que haja essa dispensa de licitação, que se faça essa chamada pública, a entidade executora deve se atentar a 3 requisitos. O primeiro deles é fundamental, que é quanto à questão dos princípios. Tá? Mesmo que não haja um processo licitatório, ela deve se atentar se essa chamada pública está obedecendo aos princípios constitucionais dispostos no artigo 37, se está obedecendo também aos princípios norteadores dos contratos públicos, da administração pública. Ela deve se atentar a esse quesito. Outro fator é o preço, ou seja, o fornecedor, na sua proposta, deve se atentar a uma prática de preço condizente com o mercado. Não pode oferecer, pode até oferecer, mas o poder público, a entidade executora, não poderá comprar um produto que esteja acima do valor de mercado. E o outro é a questão da qualidade, ou seja, o produto ele deve estar atento, deve obedecer a uns critérios básicos de qualidade que são dispostos na resolução que é utilizada para fazer essa chamada pública. Então, a gente percebe com isso que quando a administração pública realiza uma chamada pública para adquirir produtos oriundos da agricultura familiar, de certa forma, ela sai perdendo em questão de economicidade, porque ela, quando faz essa chamada pública, restringe o número de fornecedores. Não há aquela possibilidade de um leque maior. E é justamente porque as políticas públicas de hoje em dia são voltadas para grandes empresas de fornecedores de alimento e, de certa forma, deixa à margem esses fornecedores que são da agricultura familiar, essas pequenas comunidades que muitas vezes não têm oportunidade de vender seus produtos porque não produzem em larga escala. Então, ao ponto que a administração pública, de certa forma, perde com questão, como eu falei, a economicidade, a redução de custos, porque não tem como vender um preço menor do que uma grande empresa, ela ajuda a comunidade local, ao desenvolvimento da comunidade local. Aqueles agricultores vão ter uma oportunidade que antes não tinha. Então, a chamada pública, essa lei é essencial para o desenvolvimento da região local. E com isso a gente utilizou, como ente executor, entidade executora, a SEDUC, para verificar se ela tem observado durante essas chamadas públicas
quando ela escolhe seus fornecedores, se ela tem observado os princípios, se ela tem observado os preços, se os preços são compatíveis, se os produtos apresentam qualidade quando levados à mesa do estudante, né? Que muitas vezes, como já foi falado, às vezes, na maioria das vezes, é a única principal refeição que o aluno tem. Então, é principal que esses produtos tenham qualidade, o mínimo se esperado desses fornecedores. A gente agradece a oportunidade da apresentação do nosso projeto de pesquisa e cremos que esse projeto de pesquisa venha a ser útil para a população e que possa ser objeto de futuras pesquisas de forma mais aprofundada.